Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos do quinto ano. Continuando com as nossas aulas, né? Mais vivos, né? Mais felizmente, né? Estamos aqui, né? E vamos continuar assim até quando... Tô louco para voltar às aulas para nós podermos nos encontrar, abraçá-los, né? Enfim, mas enquanto isso, tenho que mostrar a vocês a máscara linda que eu ganhei. Aqui, ó, tá vendo? Meu filho deu pra mim, e essa aqui eu uso assim com gosto. Não vou falar com a prova para não ficar com som ruim, mas que é bonita danada. Então vamos hoje, eu passei o trabalho para vocês na aula passada, fazer aquele mandado de segurança com a questão da OAB, e eu acho que isso vai acontecer agora, porque talvez seja até suspenso novamente. Então, é um tema que eu acho bem atual. Que vocês não façam, vai valer como nota para a avaliação nesse bimestre. E nós vamos passar agora a um assunto assim, muito legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1890. Ela é uma das, eu digo que nós temos, depois da Constituição, 3 grandes leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? O Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Improbidade Administrativa. Então, são as 3 grandes leis do governo Collor de Mello, diga-se, né? Que foram pós-Constituição e que são leis assim, muito atuais, que revolucionaram realmente o direito brasileiro. E o ECA nós teremos algumas aulas com ela, tá? Algumas aulas em cima dela, e depois nós vamos partir para o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos uma aula por semana só, então, infelizmente, não dá para se aprimorar muito, mas nós vamos indo na medida do possível. E na grade de vocês não estudaram o ECA, a não ser nos casos da lei especial lá nos crimes, mas não na parte introdutória. Então, por isso que eu já venho dando essa matéria já há algum tempo, né, para os alunos do quinto ano. E nós temos que fazer algumas referências históricas, né? Primeiro, ou até hoje, entre os mais antigos, eles costumam falar em menores. E pior ainda, D menor. Aí é para matar. Mas pior do que o D menor é o Di menor. Aí o Di menor é um coronavírus em conjunto com HN1, em conjunto com malária, porque Di menor é fogo. Então, não falem, pelo amor de Deus, nunca Di menor, D menor. E a gente ouve muito isso aí. O cidadão é D menor, não tem mais. Ou ele é criança ou é adolescente. Mas também, coitados, não é culpa, porque nós tínhamos o Código de Menores. E eu lembro que quando eu fui juiz pela em Cianorte da Infância e da Juventude, isso já é, lógico, depois da Constituição, mas a plaquinha lá ainda era juiz de menores. Estava lá, porque era juiz de menores. Só depois que foi com o ECA, que foi se aprofundando e até tirar toda da mentalidade das pessoas, essa ideia demora um pouco, ainda tem muita gente que fala assim. Igual divórcio, né? E separação. Antigamente era desquite. As pessoas mais antigas ainda falam desquitado, né? Vai com o tempo mudando diria, essas expressões, né? E então vocês jamais vão falar de menores, infância e juventude. Muito mais bonito, muito mais aerodinâmico, né? Vamos dizer assim. Nós também temos que ver uma questão, antes de estudar o ECA, os seus aspectos históricos. Vocês não são dessa época aqui, mas eu sim. Era novinho também, mas era. Mas sou, né? Era não, pelo amor de Deus, né? Sou. Que acontecia? Nós tínhamos uma visão doutrinária diferente
do que nós temos hoje. O Código de Menores era um código de repressão. Então, ele era para punir os menores que cometessem algum delito. Então, essa era a ideia. Essa era a mentalidade que se tinha. Quando veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, e até hoje ainda tem muito disso, foi um choque. Por quê? Porque não passava pela ideia das pessoas que a criança e adolescente teria que ser protegida e não punida. Eu não estou falando em menoridade, se desse 18 ou 16. Eu estou dizendo que o Código de Menores era para punir. E o Código atual, o Estatuto atual, ele tirou essa mentalidade e não veio para punir mais, ele veio para proteger e para reenquadrar a criança e adolescente dentro da sociedade. Isso é uma evolução natural, né? Nós tínhamos adolescentes que eram jogados lá na FEBEM, vocês já devem ter ouvido falar isso, como verdadeiros criminosos. Mas vocês podem me dizer, mas professor, nós temos hoje de pessoas de 16 anos que são verdadeiros criminosos. Eu não vou negar isso. E tem, mas o legislador optou para proteção, para uma teoria de proteção, né? Uma teoria assim muito interessante, muito acho que adequada, que tem que ser colocada na prática e que nós não tivemos até agora, desde 1990, pelos governos que passaram, nós não tivemos uma política voltada para a criança e do adolescente de verdade. Isso é mentira se falarem para vocês que nós tivemos. Não tivemos. Não se investiu e nessa política pública, e nós tivemos uma explosão de violência em decorrência dessa falta de uma política pública específica e eficaz para a criança e do adolescente. Por quê? A ONU, desde os anos 50, já dizia que a política que deveria ser voltada não era a política de repressão, mas a política da proteção integral. E aí surge um princípio determinante sobre todo o ECA. Existe um sol aqui. Qual que é? O princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Então nós saímos da esfera da repressão, em que o adolescente só não era colocado, o menor não era colocado só com o adulto, mas era punido como se fosse, para uma visão totalmente distinta, a visão da proteção integral da criança e do adolescente. Olha que mudança. E, como eu disse, a população ainda não digeriu isso. Olha só, de 90 para cá já são 30 anos, mas ainda assim existem esses resquícios. Lógico que motivados por uma grande violência que nós vivemos no nosso país, são fatores externos, todo mundo acaba às vezes se revoltando. Lógico que quando você for vítima de um assalto, por exemplo, cometido por um adolescente, você vai ficar revoltado, estão protegendo. Isso é natural que as pessoas ocorram, mas nós temos que mudar essa política. Nós temos que ver as crianças e adolescentes como o código vê, como a lei vê, como o direito enxerga, e dar políticas públicas para isso, né? E traz aqui todas as questões que envolvem a criança e adolescente, desde a sua família, desde o seu convívio social e desde a sociedade. Porque o adulto, ele é, obviamente, estou dizendo, não chovendo molhado aqui, ele é fruto do que foi quando criança. E eu acho um absurdo, eu acho uma coisa muito mau gosto, quando mostram como herói alguém que saiu de uma família pobre e conseguiu estudar e hoje tem sucesso. Isso é como dizer assim, olha, é impossível, você conseguiu. E isso é, ao meu ver, minha opinião pessoal, é desconsiderar a capacidade do ser humano e dizer que nós vivemos em castas imutáveis. Nós não somos a Índia, em que existem castas sociais no qual as pessoas não mudam.
Nós somos aqui um país democrático, com dificuldades, caminhando, mas que as pessoas precisam ter oportunidades, quer sejam ricas, quer sejam pobres. E isso que nós vamos ver. Então, o artigo 1º do ECA diz o seguinte: essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e do adolescente. Aqui já lança, nesse pequeno artigo, todos os princípios, todo o princípio básico relativo do ECA. Esta lei dispõe sobre a proteção integral. Não esqueçam nunca mais essa expressão. A teoria da proteção integral da criança e do adolescente. E o que é uma proteção integral? É uma proteção integral. Não é uma proteção parcial. Não é uma proteção meia boca. Não é uma proteção simbólica. Não é uma proteção, assim diria, cinematográfica. É uma proteção real e integral. E aqui eu incluo o nascituro. Aí você já sabe onde eu vou chegar, né? Você já sabe onde eu vou chegar. Mas não sou eu que estou falando aqui na minha opinião. Eu estou falando de acordo com a lei. Criança e adolescente, proteção integral. E o nascituro não pode ficar fora dessa proteção integral. O nascituro não é um OVNI, não é uma vespa assassina. O nascituro não é o corona. O nascituro é gente. É um ser humano, é uma criança. Eu acho, aliás, eu vou dizer o seguinte: nós temos nascituro, criança e adolescente. O nome certo é nascituro, então é nascituro, criança e adolescente. E não é por o código não falar em nascituro, expressamente no código, não, a lei, que nós devemos excluí-lo. Porque o nascituro tem vida, vida humana. O nascituro não é um alienígena, não é, a princípio, um corintiano. Tá? Então, ele tem toda essa proteção. Então, considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa, olha só, até 12 anos. Interessante aqui, e por que eu falo do nascituro? Porque ele não fala do momento em que nasce até os 12 anos. Ele fala pessoa até os 12 anos. Nascituro é pessoa? É. Então, se protege ali, pelo ECA, né? Pelo ECA. É uma criança nascitura, vamos dizer assim, tá? Então, repetindo, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos. E quando utiliza o termo pessoa, ele não foi assim aleatório, ele foi proposital. Ele não falou do 0 ao 12 anos, ele podia ter dito. Se ele usou como limite 12 anos, ele poderia ter usado como início 0, do nascimento. Não, ele falou pessoa. Olha só, falou pessoa. Então, a pessoa do 0 aos 12 anos entra como criança, entre eles o nascituro. E adolescente, aqueles entre 12 e 18 anos. Vocês estão vendo que ele sempre usou um numeral. 12, 18, mas não usou um numeral para o início. Então nós temos que fazer uma interpretação teológica aqui. Uma interpretação axiológica, uma interpretação de valor. Por que ele não usou do nascimento? Porque ele achou bonito? Não, ele foi direcionado. Ele foi ali central. Tá certo que os deputados, quando aprovaram isso, muitos não sabiam o que estavam aprovando, né? Vamos falar a verdade. Mas o legislador sabia o que estava escrevendo. Então, a pessoa até os 12 anos, ele entra como criança. Dos 12 aos 18, adolescentes. E agora nós temos até uma outra denominação, né? Estatuto Jovem, dos 18 aos 21 anos de idade, né? Uns falam que teria até os 25. Já começa aí viajar não falo nem na maionese, no salpicão, né? É adulto, né?
nós temos essa proteção ali, né? Pois bem, nos casos expressos, parágrafo único do artigo 1º, nos casos expressos em lei, aplicar-se-á excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. O que está dizendo aqui é algo muito interessante. E a pergunta que é feita para pegar pessoas que não estudam. Por quê? O estatuto pode ser aplicado a uma pessoa com 20 anos? E você fala, pô, estatuto da criança e adolescente 18? Não, não pode. Pode. Quando que pode ser aplicado? Quando, por exemplo, venha se cometer um ato infracional um pouquinho antes dos 17, dos 18, ele venha a ser aplicada uma medida contra ele e ele vai cumprir essa medida socioeducativa até os 21 anos. Ou seja, o Código lançou sua eficácia até os 21 anos de idade. Então, cuidado com isso. Isso é perguntinha de prova, hein? Perguntinha de prova. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Isso aqui é repetitivo, não precisava dizer. Que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos. Mas vocês é importante... Por que o legislador fez isso? Para reafirmar o respeito à criança e adolescente. E se nós pegarmos a história recente, nós vamos ver os grandes desrespeitos que nós tivemos das crianças e o adolescente. Então, só irmos ali na Segunda Guerra Mundial para nós percebermos isso. E eu li um artigo nessa quarentena, uma reportagem, e que eu não tinha me tocado. Como era a gravidez no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial? Porque não se fala muito disso, né? Primeiro, havia sexo entre as pessoas, os prisioneiros? Havia. E como que era feito? Logicamente, tudo escondido. Segundo essa reportagem, ele era feito na hora da higienização. Tudo ali perto das latrinas, perto dos banheiros e às vezes na frente de todo mundo. E aí tem a questão, e se a mulher engravidasse? Não havia métodos anticoncepcionais. Qual era o drama vivido? Essas, logicamente, se acontecesse delas ficarem grávidas, eram mortas imediatamente. Então, se descobrisse gravidez, eram mortas, né? Olha que coisa muito triste, olha que tristeza, mais um fato ali da Segunda Guerra do campo de concentração. Mas uma médica alemã, ela se dedicou à proteção dessas mulheres, principalmente a fazer o aborto delas, né? Para salvar a vida delas. E como que ela fez isso? Ela era uma médica alemã responsável por ressuscitar as mulheres que forneciam sangue para os soldados alemães. Olhem só, presa em campo de concentração, mas os soldados alemães estavam em guerra. Aí precisava de sangue. Ia tirar o sangue de quem? Ia tirar o sangue dos prisioneiros e de mulher, que seria um sangue mais, vamos dizer assim, menos contaminado que o dos homens. Só que eles não tiravam um pouquinho sangue como você vai doar sangue hoje. Eles tiravam tudo que podia. E essas mulheres entravam em choque. E essa médica alemã se dedicou a ressuscitar, entre aspas aqui, né, porque não estavam mortos, mas estavam quase em estado de pré-morte, ressuscitar essas mulheres judias que doavam sangue. Então eles tiravam o máximo que podia, eles tinham fornecedores, né, todo aquele monte de gente presa, então sem dó. E ela vivia esse drama, ela passou a cuidar das mulheres, e muitas grávidas, que iam lá, tiravam todo o sangue dela. E ela começou, obviamente, na clandestinidade, a
cuidar dessas mulheres que engravidavam. Aí o aborto era uma questão de sobrevivência para elas. Muitas delas acabavam depois sendo queimadas, né? Incineradas lá nos campos de concentração. E depois, essa médica foi uma pessoa que lutou contra o aborto muito tempo e uma heroína, uma das grandes heroínas da Segunda Guerra Mundial. E vivendo dentro desse drama, né? Então, olhem só como que as pessoas eram desrespeitadas até pouquíssimo tempo. Eu sempre falei nessas aulas iniciais dos direitos fundamentais pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, essas mulheres ali, essas crianças, e mesmo crianças, na Segunda Guerra Mundial, os gêmeos eram usados por Mengele para experimentos, ou seja, injetava uma doença em um e outro não para ver a reação, porque entendia que os gêmeos teriam reações semelhantes, principalmente os gêmeos idênticos. Os gêmeos já eram separados assim e já iam lá para os testes médicos. Olha que barbárie, né? Onde chegou a humanidade, né? E uma questão que eu lanço é se não chegaríamos novamente se ocorresse uma situação extrema dessa. Bem, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Novamente a expressão proteção integral. É uma expressão que vocês não podem esquecer jamais. Se vocês não esquecerem esse simples princípio, vocês vão conseguir responder quase todas as questões do estatuto, questões que venham cair em provas. Por exemplo, a criança deve ficar com o pai ou com a mãe numa separação. Qual que é o princípio que o juiz deve seguir? Da proteção integral da criança e do melhor interesse. Então, não tem uma regra pré-estabelecida se vai ficar com a mãe, com o pai ou até com os avós. Nessa quarentena, eu não assisto novela mais, não tinha nada que fazer, né? Vi um caso de família interessante e até me perguntaram as crianças em casa, pai, é assim mesmo que o senhor disse, em que havia disputa, né, dos avós com a tia de uma criança. E o juiz ali, ele não tem a visão em 3D, vou dizer assim. Por que ele não tem a visão em 3D? Ele não sabe o que se passa lá no interior da casa. Ele tem a visão dos relatórios que são feitos pelos psicólogos, mas as pessoas podem trabalhar, fingir durante esses relatórios, chegam nas casas, tudo certinho, mas o dia a dia, o cotidiano, aquele momento assim na hora de família que você tem na tua casa, que só você sabe que você tem ali. Então essa visão 3D o juiz não tem. Então, na decisão foi para os avós. E eu achei a decisão ali, juridicamente, dentro do que o juiz tinha nas mãos, correta, né? Os avós estão num grau à frente do tio. Mas, da tia no caso. Mas, talvez, no cotidiano, seria melhor ele estar com a tia. Vamos supor. Só que, infelizmente, a gente não tem essa visão ali. Então, o juiz vai decidir sempre pensando na proteção integral, inclusive nas questões homoafetivas. Se for melhor para a criança uma adoção homoafetiva, o juiz tem que pensar na proteção integral dela. Por que não? É possível, desde que seja boa para a criança. Seja homoafetiva, não seja homoafetiva, sei lá o quê. Se for o melhor para a criança e aquilo for saudável, aquilo for melhor a ela, o juiz tem que entrar por esses princípios. Então, poderá ficar com os tios e não com o pai, por exemplo, se for melhor. Vocês podem falar, nossa, então não existe essa regra absoluta, professor? Não. A regra absoluta é de proteção integral, o melhor para a criança. Então, eu posso deixar de dar guarda para o pai e dá-la para os avós. Ou até para um tio
E é por isso que outro dia eu vi a aula da professora Luciane, né? E direito de família, de alimentos, né? E da teoria hoje não se condena o tio a pagar alimentos. Mas se tiver um caso desse para mim, eu condeno. Entre o direito do tio a não pagar pensão e a proteção integral da criança, eu daria para a criança, apesar da jurisprudência dizer que o tio não estaria aí vinculado, com base nesse princípio aqui. Olha, vocês vão ver o confronto, né? Já pensou uma decisão que condena um tio a pagar pensão? Você que é tio, tia. E o juiz fundamenta sobre a proteção integral, que é um princípio fundamental. Vinculado. E aí nós vamos também na questão do nascituro, lá nos alimentos nascituro. Eu tive a felicidade de ser o primeiro juiz a conceder esses alimentos, porque segui meu livro, né? A pensão por nascituro, os alimentos por nascituro, perdão, fui o primeiro juiz a conceder isso. Não falo como para me vangloriar, mas falo com orgulho de ter defendido essa tese de mestrado e ela ser hoje uma lei. Então eu concedi e concedo. Mas e o suposto pai se não for? Isso é outra coisa. Outra coisa, porque não é com o professor, pode até ser. Não vou longe disso. Mas eu concedo. Sempre hoje essa tese dominante, né? Então nós temos que pensar na proteção integral da criança e do adolescente. Certo? Esse é o ponto fundamental. Você colocando isso na tua cabeça, você vai responder tudo. Tudo. Se bem que hoje, infelizmente, vocês não são nem mais crianças nem adolescentes, né? Vocês já são velhos, né? Uns mais e outros menos. Mas estão aí. Já passaram, infelizmente, dessa idade, né? Então, mas como aplicadores do direito, vocês têm que ter em mente tudo isso, de que nós devemos voltar a essa proteção integral da criança e do adolescente. Nós vamos continuar depois na próxima aula com essa matéria. Vamos ver um tempo, né, que é uma matéria apaixonante de se estudar e de se descobrir, tá certo? Um abraço a todos, bom fim de semana aí, que vivam bem.